E se as luzes mais brilhantes de Hollywood estivessem se apagando mais rápido do que jamais imaginamos? Por trás dos tapetes vermelhos, das câmeras e dos aplausos, há seres humanos frágeis travando batalhas que a maioria de nós jamais conseguiria compreender. A fama sempre nos deu heróis, estrelas de ação, músicos, lendas que pareciam intocáveis. Mas o tempo e a doença não poupam ninguém, nem mesmo os imortais da tela grande. Esta noite, entramos em um mundo onde o holofote revela não o glamour, mas a dor, a resiliência e a verdade assombrosa da mortalidade. Estas não são apenas histórias de declínio, são histórias de coragem, de amor e de famílias que enfrentam o inevitável. Junte-se a nós enquanto olhamos para 7 celebridades amadas cujas vidas foram abaladas por doenças devastadoras, batalhas que nos lembram da humanidade escondida por trás da fama. Por décadas, Bruce Willis foi o rosto da força inabalável. O policial espirituoso de Duro de Matar, o homem que podia escapar de explosões, encarar terroristas e salvar o dia com um único sorriso maroto. Para o público, ele era a definição do durão de Hollywood. Mas, por trás das câmeras, uma história muito mais sombria se desenrolava. Começou silenciosamente, quase invisivelmente. No set, Bruce tropeçava nas falas que antes entregava com uma precisão impecável. A princípio, as pessoas pensaram que era fadiga ou estresse, mas logo as falhas aumentaram. Ele esquecia não apenas roteiros, mas conversas e, eventualmente, até momentos de sua própria vida. Em 2022, a verdade veio à tona. Demência frontotemporal. Uma doença cruel que não ataca apenas a memória. Ela desmantela na personalidade, a linguagem e a identidade. Sua esposa, Emma Heming, descreveu o coração partido de ver Bruce perder a consciência de quem ele foi. O homem que antes incorporava a invencibilidade não consegue mais acompanhar uma conversa, não consegue mais compreender a sua própria lenda. E, no entanto, no silêncio deixado pelas memórias que desvanecem, algo poderoso permanece. Cercado por Emma, Demi Moore e suas filhas, ele é sustentado por um amor que se recusa a deixá-lo desaparecer completamente. Não há cura, nenhum tratamento que possa reverter o dano. O que Bruce luta agora não é um inimigo que pode ser derrotado com uma arma ou uma frase espirituosa, mas a lenta anulação do eu. Ainda assim, mesmo nesta batalha cruel, seu legado vive, não como o herói de ação que venceu vilões, mas como o homem que nos lembra que até as lendas precisam de ternura no final. Para milhões, ele sempre será Marty McFly, o viajante do tempo que nos fez acreditar que o futuro era nosso para conquistar. No final dos anos 1980, Michael J. Fox estava no auge de sua carreira, jovem, carismático, imparável. Mas com apenas 29 anos, um tremor sutil em sua mão revelou uma cruel reviravolta do destino. Os médicos lhe disseram o impensável: doença de Parkinson, um transtorno neurológico implacável que lentamente o privaria do controle sobre seu próprio corpo. No início, ele manteve em segredo, aterrorizado que Hollywood abandonasse um herói que não conseguia parar de tremer. Ele viveu em silêncio, travando uma batalha contra o medo e a raiva, até que, em 1998, ele divulgou a notícia publicamente. Em vez de recuar, ele transformou a tragédia em propósito. 2 anos depois, ele fundou a Michael J. Fox Foundation, que desde então arrecadou mais de 2 bilhões de dólares para a pesquisa do Parkinson. Sua influência atingiu muito além da tela. O The New York Times chegou a chamá-lo de a voz mais poderosa na luta contra o Parkinson. Mas o custo foi alto. Em 2020, a doença o forçou a se afastar da atuação, fechando um capítulo que milhões haviam amado. No entanto, Michael nunca parou de lutar. Todos os dias, apesar da dor e do tremor, ele escolhe a esperança. Ele mostrou ao mundo que a verdadeira grandeza não é sobre evitar a luta, é sobre enfrentá-la com dignidade, humor e coragem.
O garoto que uma vez correu para o futuro agora nos ensina como viver plenamente o presente. Por décadas, sua voz foi uma força da natureza, poderosa o suficiente para abalar arenas, terna o suficiente para tocar milhões de corações. De My Heart Will Go On ao seu reinado em Las Vegas, Celine Dion tornou-se mais do que uma cantora. Ela era um ícone de resiliência e graça. Mas em 2022, seus fãs ficaram chocados quando ela anunciou, em lágrimas, uma pausa indefinida dos palcos. A razão não era exaustão ou idade, era algo muito mais devastador. Síndrome da pessoa rígida. Um raro transtorno neurológico que lentamente transforma o corpo em uma prisão. A doença ataca os músculos com espasmos violentos, rigidez extrema e perda progressiva de controle. Para Celine, cada tentativa de cantar se tornou uma luta dolorosa. Tarefas simples, andar, ficar de pé, até mesmo manter-se ereta, são agora batalhas diárias. Os médicos temem que ela possa estar desenvolvendo uma variante agressiva que ameaça não apenas sua capacidade de cantar, mas sua visão, equilíbrio e fala. No entanto, mesmo com seu corpo atraindo, seu espírito não se quebrou. Ela trabalha incansavelmente com terapeutas, apegando-se à esperança de que, se seu corpo lhe conceder uma última trégua, ela retornará ao palco para uma despedida final em Las Vegas. Seus fãs veem as lágrimas, a fragilidade, a coragem. Eles entendem agora que Celine Dion não está apenas perdendo a voz, ela está lutando por sua própria existência. E ainda assim, ela se levanta todos os dias com a mesma determinação que uma vez a levou pelos maiores palcos do mundo. Quer ela volte a cantar ou não, sua história já se tornou uma das sinfonias mais pungentes da música. Um testemunho de luta com dignidade, mesmo quando as notas diminuem. Por anos, Christina Applegate foi a filha rebelde da América, a espirituosa e impetuosa Kelly Bundy em Um Amor de Família. Seu timing cômico e charme destemido a tornaram um nome conhecido. Mas em 2021, ela revelou um segredo que mudaria tudo. Ela havia sido diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença autoimune que lentamente destrói o sistema nervoso. Os primeiros sinais eram sutis: tropeços ao andar, fadiga incomum, dor persistente. O que parecia estresse logo se revelou uma batalha implacável contra o próprio corpo. No set de Disque Amiga para Matar, ela se forçava a passar pelas cenas, sorrindo para a câmera enquanto escondia a agonia nos bastidores. Andar tornou-se um desafio. A dor em suas pernas era insuportável. Às vezes, sua visão embaçava tanto que ela temia perder a visão. E, no entanto, ela se recusou a se render. Christina já havia lutado contra o câncer de mama anos antes. Ela sabia o que era o medo. Desta vez, ela o enfrentou com desafio e até humor negro. Aparecendo em premiações com uma bengala, ela olhou diretamente para as câmeras como se dissesse: "Sim, estou quebrada, mas ainda estou aqui." Com mais de 30 lesões cerebrais devido à doença, ela enfrenta um futuro incerto. Mobilidade, fala, até mesmo a independência estão em risco constante. Ainda assim, Christina transformou seu sofrimento em força, tornando-se uma voz poderosa para outros com doenças invisíveis. Sua carreira pode estar em pausa, mas sua coragem brilha mais do que nunca. Em um mundo que a conhecia pelo riso, ela agora se destaca como um símbolo de resiliência, provando que, mesmo na dor, é possível encarar a vida sem vacilar. No seu auge, Charlie Sheen era o ator mais bem pago da televisão, ganhando quase $2 milhões por episódio em 2 Homens e Meio. Sua vida era um turbilhão de fama, excessos e escândalos, drogas, festas, colapsos públicos. Para o mundo exterior, ele parecia intocável, um bad boy de Hollywood que podia sobreviver a qualquer coisa. Mas em 2015, ele chocou o mundo com uma revelação que abalou a indústria do entretenimento em sua essência. Ele era soropositivo e vinha vivendo com o diagnóstico em segredo por 4 anos. A confissão foi crua,
sem remorso e cheia da mesma mistura de arrogância e vulnerabilidade que sempre o definiu. O que poucos perceberam foi o tormento por trás de seu silêncio. Por anos, ele viveu sob ameaças de chantagem e paranoia constante, aterrorizado que seu segredo seria vendido aos tabloides. Quando ele finalmente falou, a reação foi feroz. Alguns o chamaram de imprudente, outros de egoísta. No entanto, algo inesperado aconteceu. Seu anúncio desencadeou o que os epidemiologistas chamariam mais tarde de efeito Charlie Sheen. As buscas globais por HIV no Google dispararam. As taxas de testagem aumentaram e as vendas de kits de detecção caseiros subiram em quase 100%. De uma forma que nenhuma campanha pública havia conseguido, a honestidade de Sheen gerou conscientização e potencialmente salvou milhares de vidas. Hoje, Charlie vive sob tratamento antirretroviral rigoroso, sua carga viral controlada, embora nunca apagada. Ele não é mais a estrela que dominava as telas, mas um homem marcado e remodelado tanto pelo escândalo quanto pela sobrevivência. Como ele disse uma vez, meu sangue não é mais notícia, mas minha história ainda é. Sua queda em desgraça foi brutal, mas sua verdade deu ao mundo uma razão para ouvir. Michael Douglas era o epítome da realeza de Hollywood. Vencedor do Oscar, protagonista, herdeiro de uma dinastia lendária. Por décadas ele viveu uma vida de carisma e excessos, fumar, beber, devorar a fama sem pausa. Mas, em 2010, seu mundo glamouroso desmoronou quando os médicos deram um diagnóstico arrepiante. Câncer de garganta, estágio 4, um carcinoma agressivo que ameaçava não apenas sua carreira, mas sua própria vida. A batalha foi brutal. Ele perdeu peso em um ritmo assustador. Sua voz, antes imponente, ficou rouca, cada palavra forçada com dor. Comer era uma agonia. Engolir até água parecia afogar-se em seu próprio corpo. Meses de quimioterapia e radiação exaustivas o deixaram fraco, isolado e quase irreconhecível. Para um ator cuja voz havia sido sua arma, era uma tortura viva. No entanto, Douglas optou por não se esconder. Ele compartilhou sua luta abertamente, inclusive admitindo que seu estilo de vida pode ter tido um papel em sua doença. Contra probabilidades impressionantes, em 2013, ele recebeu uma notícia que parecia milagrosa. Ele estava livre do câncer. Mas a sobrevivência veio com um aviso. Esta forma de câncer, disseram os médicos, tem memória, pode retornar a qualquer momento. Desde então, Douglas tem vivido mais cuidadosamente, deixando para trás álcool e tabaco, abraçando a moderação. Ele retornou à tela, embora em papéis mais comedidos, carregando as cicatrizes de um homem que havia enfrentado sua própria mortalidade. Michael Douglas não apenas conquistou o câncer, ele se conquistou. Antes um símbolo de indulgência, ele ressurgiu como um homem temperado pelo fogo, prova de que até ícones precisam às vezes renascer para continuar vivendo. Houve um tempo em que Jack Nicholson era o próprio Hollywood. Com uma única sobrancelha levantada, ele podia invocar riso, medo ou loucura. De um estranho no ninho a O Iluminado, ele não era apenas um ator. Ele era uma força da natureza, imprevisível e inesquecível. Mas então, sem aviso, ele desapareceu. Nenhuma performance de despedida, nenhum anúncio oficial. Apenas silêncio. Sussurros começaram a se espalhar. Amigos e pessoas próximas insinuaram problemas de memória que pioraram com o tempo. A princípio, eram falas esquecidas no set. Depois, vieram a desorientação, a confusão e, finalmente, a recusa em aceitar novos papéis. Para um perfeccionista como Nicholson, a ideia de atuar sem estar no seu melhor era impensável. Então ele simplesmente se afastou. Embora nunca oficialmente confirmado, muitos próximos a ele acreditam que ele está vivendo com demência, uma condição cruel que apaga não apenas a memória, mas a própria essência da identidade. Em raras aparições,
em um jogo dos Lakers da varanda de sua mansão. Seu olhar antes afiado parece distante, sua lendária faísca apagada. Alguns dizem que ele escolheu a solitude, que queria envelhecer em particular, longe das câmeras. Mas outros temem a verdade, que o titã do cinema americano está preso em um labirinto sem saída. A maior tragédia não é apenas que Jack Nicholson deixou a tela, é que Jack Nicholson, o homem, pode não se lembrar mais de quem ele foi. Para os fãs, a perda é imensurável. O brilho selvagem e perigoso que tornava Hollywood mais emocionante silenciou, deixando apenas ecos de um gênio que uma vez redefiniu o próprio cinema. A fama muitas vezes pinta um quadro de imortalidade, como se as estrelas que iluminam nossas telas nunca pudessem desaparecer. Mas, por trás do glamour, estas 7 histórias nos lembram de uma verdade que todos nós compartilhamos. Nenhuma lenda está imune ao tempo, à doença ou à fragilidade da vida. Bruce Willis, Michael J. Fox, Celine Dion, Christina Applegate, Charlie Sheen, Michael Douglas e Jack Nicholson, cada um deles enfrentou batalhas que nenhuma câmera pode capturar. Batalhas que despojam a fama e deixam apenas o núcleo bruto da humanidade. Suas jornadas não são apenas contos de declínio, mas de coragem, reinvenção e amor. Elas nos mostram que mesmo quando a memória falha, quando os corpos traem, quando as vozes se calam, o espírito ainda pode permanecer firme. Talvez esse seja o maior legado que eles nos deixam. Não os papéis, não os prêmios, não as manchetes, mas o lembrete de viver com resiliência, de valorizar a saúde e de abraçar cada momento passageiro. Agora nos voltamos para você. Qual dessas histórias mais te tocou? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se a coragem deles te comoveu, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo. Porque ao lembrá-los, lembramo-nos de nós mesmos e do precioso dom da vida que tantas vezes tomamos como garantido.